O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Seguir o bom Jesus é para nós a grande alegria da missão. Meus irmãos, nós estamos celebrando hoje dia de São Policarpo, que foi um dos primeiros santos que deram a vida pelo Cristo Jesus. Teria ele sido discípulo de João, morreu no século II, foi bispo. Mas o mais importante na vida deste grande santo é que ele não teve nenhum receio, nenhuma dúvida no sentido de seguir Jesus Cristo. Tanto é que ele foi imolado, foi queimado, foi duramente castigado por crer em Jesus. Essa era a dura perseguição da época. No início dos séculos, no Império Romano, os cristãos eram perseguidos duplamente, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Então, crer naquela época era realmente algo desafiador, porque é muito difícil você crer sem liberdade, sem poder sair de casa, visitar as pessoas, como nós estamos aqui agora no santuário, diante do Santíssimo Sacramento, do bom Jesus, celebrando. É muito bom quando a gente tem uma liberdade garantida, não é verdade? Porque a liberdade conscientemente vivida, ela nos leva a uma boa direção. Uma liberdade mal administrada, ela pode acarretar muitos problemas na nossa vida. Hoje a palavra de Deus apresenta-nos dois problemas, duas situações humanas que degradam a nossa humanidade. A primeira é apresentada na carta de São Tiago, que tem 5 capítulos, hoje faz parte do 4º capítulo. Tiago apresenta o problema da insensatez, da arrogância, daqueles que queriam ganhar dinheiro de um lado e para o outro, abusando de suas posses e achando que nunca teriam que prestar contas, primeiro à sua própria consciência e também a Deus. Sua arrogância era tanta que eles achavam que nunca teriam que passar pelo tribunal da consciência. Tiago alerta que aqueles que querem viver a vida no mundo para a corrupção, para a ganância, para a ambição, deveriam refletir melhor sobre as suas ações. Inclusive, ele convida-os a fazerem uma espécie de autorretrato da sua vida espiritual, social e pensar que toda a nossa vida pertence ao Senhor. Então, em vez de você fazer planos para enganar os outros, você deve estar aberto ao plano de Deus, deixar nas mãos de Deus. Se o Senhor quiser, como a gente fala muito hoje, se Deus quiser, com a graça de Deus, é uma maneira humanizante até de confiança em Deus. Nunca confiar nas coisas, porque elas são enganosas e são passageiras. Quem colocou em Deus a sua confiança, tem a certeza e garantia do amor para sempre em sua vida. Essa foi a primeira grande tentação da arrogância, da soberba, que tomaram conta daqueles corações. Já o Evangelho, capítulo 9 de Marcos, apresenta uma tentação muito frequente na história das pessoas, que é a tentação do ciúme. O que vocês acham? Essa tentação
ainda existe no mundo de hoje? Tentação do ciúme. Complicado, né? Porque o ciúme também pode criar inveja. Aí a coisa fica mais complicada também. Mas, no texto ouvido agora do Evangelho, os discípulos reclamam de Jesus porque uma pessoa estava fazendo milagres em nome de Jesus. E este que fazia milagres não era do grupo dos apóstolos. E aí eles queriam que Jesus chamasse a atenção de alguém que não era do grupo, estava fazendo milagre. Jesus, não, por que vocês estão com ciúme? Se ele está fazendo milagre em meu nome, então ele não é contra nós. Quem não é contra nós é o nosso favor. Não tenha medo de fazer o bem. Nós não somos donos de Deus, não somos proprietários do Espírito Santo, e muito menos também podemos dizer que somente nós seremos abençoados, por exemplo, pelo bom Jesus, de forma alguma. O critério é justamente o amor, fazer o bem. Tem um santo, São Luís Orione, falava assim: fazer o bem sem olhar a quem. Isso é interessante, porque fazer o bem é algo presente, algo que pertence a cada um de nós, fazer o bem. Entre fazer o bem e fazer o mal, nunca escolha fazer o mal. Ainda que fazer o bem custe uma dificuldade, um desafio, você tenha que passar, muitas vezes, por uma vergonha, talvez, mas nunca deixe de fazer o bem. Nós nascemos para fazer o bem. Se a gente pode fazer o bem, por que a gente vai escolher fazer o mal? Então aí está o exercício consciente da nossa liberdade, que nós aprendemos com o bom Jesus, que nos ensina a fazer o bem, em todo lugar, em qualquer circunstância. Todas as pessoas precisam do bem, elas não precisam do mal, elas precisam do bem, e o bem vem pela caridade, o bem vem pelo amor, o bem vem pela solidariedade, que nós aprendamos então a superar essas tentações humanas da soberba e do ciúme, que é a inveja nesse caso, para que o bom Jesus esteja sempre nos orientando o melhor para a nossa conduta, para o nosso comportamento. É dessa forma que nós ficaremos mais perto do bom Jesus, como ficou São Policarpo e todos aqueles que escolheram o bem ao mal. Que o bom Jesus nos fortaleça. E agora, irmãos e irmãs, apresentemos costumeiramente nossas preces ao bom Jesus neste dia, para o louvor de nossas vidas e também para a nossa santificação. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo,
a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com o sofrimento de Cristo. Rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. E assim, irmãos, apresentemos ao bom Jesus esta oração devocional que tanto nos santifica também. Unidos a todos que estão em casa, na Rádio Congonhas, na transmissão. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos, derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer com tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade, em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens e mulheres, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Só o refrão. Pelos montes